Minha gente querida, lavar as mãos, espirrar sem colocar a mão na boca, não compartilhar talheres, toalhas, são alguns cuidados que devemos tomar para não espalhar mais ainda o vírus por aí. Mas será que isso é suficiente? Quais os tratamentos para os infectados pelo coronavírus? Hoje, minha gente, o programa Saúde e Fé tem uma dinâmica diferente. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar, eu e você, com o nosso médico pneumologista, o Dr. Mauro Gomes. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas. E para nossa surpresa, ele está lá em São Paulo e a gente vai entrar em contato. Bom dia, doutor Mário, que maravilha receber. Seja muito bem-vindo aqui nos estúdios da TV Aparecida, doutor. Bom dia, Frei, bom dia a todos os ouvintes, os telespectadores da TV Aparecida. E isso é uma necessidade, né? Com as restrições de circulação que a gente tem que ter. É fundamental o exemplo já da entrevista, a gente fazer pela internet para que a gente evite os contatos próximos, a circulação do vírus seja evitada cada vez mais. Muito obrigado pela oportunidade. Ô, doutor, desde a semana passada estamos aqui com uma série de entrevistas, estamos fazendo a semana inteira sobre o coronavírus. Acho que é fundamental, é essencial hoje qualquer tipo de informação e de formação. Então, por isso hoje, eu queria hoje destacar com o senhor, doutor, esse foco mais assim para os tratamentos, a lição de casa. A gente não vai, porque essa realidade da proliferação do vírus, a cada dia é um boletim diferente, é um resultado diferente, é uma estatística diferente, mas assim tem aqueles cuidados que é o nosso do dia a dia. Então hoje eu gostaria que, aproveitando que o senhor está aqui, quais os tratamentos, os cuidados que a gente pode ter no dia a dia? Talvez seja isso hoje a lição de casa para quem está em casa hoje acompanhando, doutor, né? Isso é importantíssimo, Frei, porque esse vírus é um vírus muito perigoso, é um vírus que circula muito rapidamente entre as pessoas e não existe um remédio que a pessoa possa tomar que vá matar esse vírus, que vá curar, por exemplo, a pneumonia que esse vírus causa. Por isso, as medidas preventivas são as mais fundamentais, porque você precisa se prevenir de se contaminar pelo vírus, porque ninguém sabe quem é que vai evoluir de uma maneira mais grave ou menos grave. 80% das pessoas terão um quadro clínico muito leve, quer dizer, podem ter algum resfriadinho comum, calmo, tranquilo, um pouco de irritação na garganta, dor de cabeça, um pouquinho de tosse, mas nada mais do que isso. Só que 20% das pessoas podem ser hospitalizadas. E entre essas pessoas, aquelas de maior risco são as pessoas idosas e as pessoas que já possuem algumas doenças crônicas, como doenças respiratórias crônicas, como quem tem diabetes, como tem doenças cardíacas, doenças renais. E isso é o que nós sabemos do que vem de experiência de outros países, da China, experiência da Itália. Só que na prática, nós estamos já cuidando desse vírus aqui em São Paulo, pelo menos já há 15 dias. A curva de doentes, o número de doentes vem aumentando muito rapidamente. A gente observa que muitas pessoas jovens também começam a adoecer e podem adoecer de maneira grave. Por isso é fundamental a restrição de circulação das pessoas, para que o vírus se dissemine entre as pessoas muito mais lentamente ou corte-se a transmissão entre as pessoas. É fundamental respeitar essa determinação de ficar em casa. Lavar muito bem as mãos o tempo todo, de maneira obsessiva, lavar as mãos com água e sabão. Quando não puder lavar as mãos com água e sabão, passa o álcool gel. Se não puder o álcool gel, passa sabão. Tem que lavar obsessivamente as mãos e evitar o contato próximo entre as pessoas, especialmente as aglomerações. A restrição de circulação já existe, então as pessoas têm que ficar em casa. E em casa, procure não ficar aglomerado. Se você tiver um parente mais idoso, um pai, a mãe, um avô, procura manter uma certa distância. Se você estiver resfriado, se você estiver com sintomas de gripe, isole-se no quarto. Isole-se no quarto para evitar o contato com as pessoas e não compartilhe os mesmos objetos, porque é fundamental a gente parar a circulação do vírus. Só assim a gente consegue eliminar essa epidemia do Brasil. Doutor, ou seja, é fantástico isso que você está falando, mas, por exemplo, o Brasil
precisa continuar, tem os serviços, os trabalhos, enfim. De repente, aquele filho está trabalhando numa unidade de saúde ou uma repartição, num banco, numa empresa, no mercado, enfim. O idoso é convidado a ficar em casa, então, mas aquela pessoa está lá, está trabalhando e vai chegar em casa, né? Ou seja, tem o seu pai que é idoso, seu avô que é idoso, sua mãe, etc. Qual é a atitude ali que essa pessoa que chega em casa tem que fazer? Porque ela pode trazer da rua, doutor. Importantíssimo, Frei, importantíssimo. Por isso que tem que parar tudo. Tem que parar tudo. Todos vão perder. Não tem jeito. A economia vai perder, as pessoas podem perder dinheiro, as pessoas podem perder o trabalho, as pessoas podem perder a escola. Muitos estão reclamando que estão perdendo o lazer. Mas é importante que essas pessoas entendam que estão reclamando que vão ter perdas. Se não fizer essa restrição, vocês podem estar fazendo com que uma pessoa querida perca a vida. Enquanto algumas pessoas estão ainda questionando essas determinações, outras pessoas estão morrendo por causa disso. E essa pessoa pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu irmão, um amigo. Portanto, é preciso a gente respeitar esses limites. Se você chegar em casa e tiver um parente próximo, é exatamente isso. Tem que manter os isolamentos nos ambientes de dentro de casa. Se você vem de fora com o risco de trazer o vírus, você restringe a sua circulação no ambiente dentro de casa, vá para o seu quarto, não circule no mesmo ambiente. Trocar roupa, doutor, é importante? Trocar roupa, tirar a roupa ali, trocar roupa, etc. Não cumprimentar ninguém. Lavar as mãos, tomar o banho e procurar se isolar, não compartilhar os mesmos objetos pessoais, é fundamental. Esses cuidados de higiene precisam ser obsessivos nessa fase da epidemia. Agora, doutor, é verdade, a gente estava lendo, hoje tem muita literatura, muitos comentários sobre essa realidade, é verdade, doutor, assim, que de repente o vírus, ele tem um peso, etc., que não tanto pelo ar, mas mais o contato, o contágio pelo contato é mais perigoso ainda, doutor? Como é que é? Exatamente. O vírus, ele não é campeão de salto em altura, nem de salto com vara para pular de pessoa para pessoa. Boa. O vírus, para se disseminar pelo ar, a não ser que seja um ambiente, por exemplo, dentro de um hospital, dentro de uma UTI, em que está carregado de vírus, e por isso os profissionais de saúde precisam usar as máscaras especiais, porque aquele ar do hospital sim está carregado de vírus e as pessoas podem se infectar. No dia a dia, dentro da casa das pessoas ou do ambiente de trabalho, são as superfícies que as pessoas tocam que estão contaminadas. E quando a gente toca com as mãos nas superfícies, a gente leva depois esse vírus pelo nosso dedo, pela nossa mão, para dentro do olho, para dentro da boca, para dentro do nariz e se contamina. Posso contar uma história interessante? Por favor, doutor. No mercado ontem? A aula é sua aqui. Ontem eu estava no mercado fazendo algumas compras e tinha uma família caminhando dentro do mercado com máscaras, né? O pai, a mãe e uma criança. E eles estavam com máscara, mas se esbarrando em todos os lugares, a moça até debruçada no carrinho. E o menino de seus 8 ou 9 anos estava cutucando tudo que ele via pela frente nas prateleiras, seja as prateleiras de enlatados, refrigerante, as frutas. Ele passava a mão em tudo e cutucava. Eu olhei para ele e falei, você está de máscara para se proteger do vírus, não? Ele falou, isso mesmo. Ele não sabia quem eu era, nem que eu era médico, nada. Eu falei, pois você sabe que não está adiantando nada a sua máscara? Que você está passando a mão em todas as prateleiras e você vai levar esse vírus para dentro de você pela sua mão. Para de passar a mão nas prateleiras, nas frutas, nos enlatados, nos refrigerantes, porque você está se contaminando desse jeito, a sua máscara não está servindo para nada. Ele olhou com uma cara assim de preocupado e falou, faz sentido o que o senhor está fazendo. Quer dizer, a gente precisa esclarecer coisas básicas para as pessoas no dia a dia, que elas não estão se dando conta de como elas podem se infectar e de maneira tão fácil que é isso. O doutor Mauro, então assim, aí eu vou usar uma medida drástica, eu vou começar a usar luva. Então eu estou protegido porque eu estou de luva. Não estou nada, né, doutor? Não, porque você vai passar a mão com a luva nessa superfície e você vai estar com o vírus na luva. E você vai tirar essa luva com como? Você vai tirar a luva com a sua mão. Provavelmente essa luva você vai por onde? Você vai jogar fora, vai guardar essa luva. Então, para algumas pessoas, grupos de risco que têm doenças imunológicas, que possuem uma deficiência imunológica grave, que tem uma grande chance de contaminação, a gente recomenda alguns cuidados extremos. Mas para a população em geral,
tem que lavar as mãos, porque se você tiver com a luva, não tem jeito, você vai ter que lavar essa luva muito, porque os vírus vão estar na luva ao invés de estar na sua mão. Não, é uma falsa sensação de proteção. Andar com essa máscara cirúrgica na rua e andar com a luva, a pessoa acha que está se protegendo e reduz os cuidados básicos que ela tem que fazer, que é exatamente a lavagem das mãos e evitar aglomeração. Portanto, é falsa sensação de segurança usar máscara e usar luva. Doutor, essas máscaras, enfim, nem todo mundo é chamado a usar, enfim, mas essas máscaras, elas realmente bloqueiam a passagem do vírus, ou o vírus é minúsculo que vai passar por ali, doutor, também? Excelente, Frei, porque essas máscaras comuns cirúrgicas, elas não bloqueiam a passagem do vírus. Se a pessoa for se infectar pelo ar, ela vai se infectar com essa máscara ou não. A máscara existe para a pessoa que está doente, quando ela tossir, ela espirrar, o vírus não vá tão longe. Em vez do vírus ser jogado de maneira distante pela tosse, pelo espirro, e aí grudar nas superfícies, ele fica mais retido na máscara. Então a máscara serve para quem está doente, não contaminar as outras pessoas. É uma atitude saudável, uma atitude caridosa, uma atitude de solidariedade. Quem está resfriado, gripado, utilizar máscara para não contaminar as outras pessoas e não frequentar os ambientes que as outras pessoas sadias estão, porque você está fazendo uma ação de caridade com isso, porque pode existir do outro, ao seu lado, uma pessoa com uma imunidade mais comprometida e você está levando a doença para essa pessoa. Porque eu vejo muitos jovens, Frei, exatamente, eu não estou sentindo nada, eu não estou doente, isso é uma doença do idoso, é uma doença do velho, eu não tenho que ficar restrito em casa, eu não tenho que ter os cuidados. Você pode não ficar doente, mas o vírus está dentro de você e você está passando para as outras pessoas. É uma atitude de caridade você fazer isso e não contaminar as pessoas sadias. Preservar a vida não só sua, mas como das pessoas com que você gosta. Ô, doutor Mauro, o brasileiro, ele é muito afetivo, então onde ele encontra, mesmo desconhecido, ele já quer abraçar, beijar, enfim. Então essas medidas tem que manifestar o afeto de outro jeito. Mas a pergunta, o senhor falou de tossir. Muita gente, a gente está aprendendo que a gente tem que tossir assim. Ok, se proteger da boca, enfim. Mas a gente também vai cumprimentar, a gente está vendo assim, braço com braço, asinha com... Eu estou tossindo... Braço aí, Frei, vamos cumprimentar. Exato, aqui, eu estou tossindo aqui, doutora, mas eu estou muito próximo aqui, né? Eu tusso aqui e a cumprimento. Aí não adianta nada, né, doutor? Não. Nós estamos num momento cultural, Frei, que nós vamos ter que rever muitos hábitos de comportamento. Existem alguns hábitos de higiene que a gente já deveria estar tomando há muito tempo, mas nós somos negligentes. A humanidade já passou por pestes várias na história, né? Na Idade Média já tivemos pestes que dizimaram a população. Eu lembro na época do Império Romano, na época do início do cristianismo, 1/3 da população do Império Romano foi dizimada pela varíola, e os cristãos é que davam os primeiros apoios àquelas pessoas que davam assistência, e daí o cristianismo passou a se desenvolver muito em função da caridade. O que acontece que esses hábitos de higiene, que a gente já devia ter eles em mente incorporados desde há 2000 anos, nós estamos nos dando conta agora que é preciso tomar. Então, o brasileiro vai ter que rever muitos dos seus hábitos, sim. Se você tossir com o braço ali, você vai ter que lavar o seu antebraço também, passar o álcool gel no seu antebraço. Preferencialmente, tussa com lenço de papel e descarte esse lenço de papel e lave as mãos seguidamente para que você não contamine as superfícies e as outras pessoas. Acho que são medidas básicas, essenciais. Doutor, que lição que a humanidade está ensinando? Porque a gente sabe assim, que Deus, o nosso Deus maravilhoso, ele não manda doença, mas ele não permite que algo de ruim nos aconteça sem que a gente possa, desta experiência, tirar uma grande lição. O que a gente está começando a tirar de lição disso tudo isso, doutor? Eu acho que nós temos que aprender que toda ação tem uma reação, né? Toda atitude vai ter uma consequência. E a atitude que nós temos com esses hábitos de higiene irregulares, uma vida que pode ser desregrada, a gente vai ter que rever alguns conceitos se a gente quiser com que os nossos filhos ou os nossos descendentes tenham uma vida melhor, mais próspera e com mais saúde. O brasileiro realmente tem alguns hábitos que não existem em outras partes do mundo, de manifestar o carinho ou o afeto, mas que nós vamos ter que rever alguns deles e manifestar de uma outra maneira, como você bem colocou. Nós precisamos revisar o nosso padrão de comportamento. O brasileiro precisa se conscientizar de que ele não é uma pessoa isolada dos demais. Precisa pensar no próximo, precisa pensar na pessoa ao lado, no amigo, no familiar,
porque nós precisamos ter os cuidados para não contaminar as pessoas e não fazer com que essas pessoas corram o risco de morrer. Não podemos pensar somente em nós mesmos. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer isso, e sem pensar que isso pode estar levando a uma consequência maior. Todo mundo vai perder, Frei, não tem jeito. Você está vendo a economia... Perder hoje para ganhar lá na frente, né? Doutor, eu vou pedir para o senhor ficar aí, tomar aquela aguinha, o senhor não sair daí. Eu vou chamar o nosso intervalo aqui, nós estamos no programa Saúde e Fé, e aí a gente volta mais um bate-papo aí com o senhor. Aproveitar que dessas tecnologias que estão aí vindo para a gente servir mais e melhor a população, viu, doutor? Então a gente volta já com o doutor Mauro aí, a gente vai chamar o nosso intervalo. Você viu, é a Rede Aparecida de Comunicação usando todas as tecnologias para trazer os médicos aqui no estúdio e também na sua casa. A gente volta já que temos muito mais informações para você e aqueles recados que são fundamentais aqui do nosso Saúde e Fé. Não sai daí, a gente volta já. E já estamos de volta com o nosso Saúde e Fé, aqui a Rede Aparecida de Comunicação, nessa campanha, gente. Precisamos fazer campanha contra a dengue, cuidado com a dengue, aí o zika, chikungunya e hoje, claro, febre amarela e o coronavírus. Por isso que hoje o programa especial, nessa semana inteira de informação, estamos com o doutor Mauro Gomes, diretamente de São Paulo. Estamos comunicando assim, fazendo link aqui com o programa, para que você tenha todas as informações dos grandes profissionais. Hoje o doutor Mauro está conosco falando sobre os tratamentos, a melhor prevenção, os cuidados do dia a dia que a gente pode ter aqui. O doutor Mauro está lá na sua casa, nos atendendo carinhosamente, falando conosco. Doutor, começaram a chegar perguntas aqui, eu vou encaminhar para o senhor aqui. A Maitê Freitas, de Florianópolis, Santa Catarina. Obrigado, Maitê, bom dia para você, bem-vinda aqui no Saúde e Fé. Quem tem a imunidade comprometida deve usar uma máscara? Pergunta a Maitê, doutor. Perfeito. Quem tem imunidade comprometida, existem algumas doenças que comprometem a imunidade, não vamos citar todas elas aqui, mas se for fazer alguma atividade fora de casa ou se estiver em casa em contato com outras pessoas potencialmente contaminadas, é prudente utilizar a máscara, tá? Sabendo que a máscara não vai proteger 100%, é uma chance menor de contaminação. Mas lembrando que a fonte principal de contaminação são as mãos. Contato, então, né? Lave incessantemente suas mãos, passe o álcool gel e procure se manter distante das pessoas de dentro de casa, pelo menos 2 metros de distância. Não compartilhe os mesmos objetos e, se possível, não compartilhe o mesmo cômodo para dormir, se isso for possível. Perfeito. Doutor, o Tiago Dias, de São Paulo, capital. Bom dia, Tiago. Bem pertinho do doutor Mário aí. Obrigado, Tiago, pela participação, viu? Posso tomar remédios de gripe para tratar o coronavírus? Pergunta o Tiago. Tiago, é excelente o que você falou, Tiago. Não existe ainda nenhum remédio que mate o vírus. Nem vacina. Não existe ainda vacina, não existe antibiótico e não vai ter, pelo menos pelo próximo ano, alguma coisa disponível. Então, para essa epidemia que a gente está vivendo, ou pandemia, nós não vamos ter um remédio que mate o vírus. Esses medicamentos para gripe devem ser usados para aliviar a dor de cabeça, aliviar a dor de garganta, aliviar a febre. Mas lembre-se, isso é muito importante, todos que estão ouvindo. Se você estiver num resfriadinho comum, com um pouquinho de arranhamento na garganta, com uma coriza, que é aquele líquido claro saindo pelo nariz, um pouquinho de dor de cabeça, mas não tiver febre, não tiver falta de ar, não vá ao médico, não vá ao pronto-socorro, porque você pode se contaminar nesses locais com um vírus mais grave. Fique em casa e tome esses remédios. Você deve ir ao médico se tiver febre e falta de ar. E se tiver tosse persistente. Febre, principalmente, e falta de ar são sintomas de maior gravidade e essas pessoas sim só devem ir ao médico ou, na realidade, ao pronto-socorro, porque até no consultório médico não vai ter algo diferente para fazer. É preciso aí para essas pessoas se investigar se está com corona, se tem uma pneumonia pelo vírus. São importantes essas orientações, né? Porque com as restrições de circulação, até mesmo os consultórios médicos estão cancelando as consultas eletivas para não criar aglomeração em sala de espera e que a pessoa não saia de casa e não se contamine no trajeto. Perfeito. Se você tem uma consulta médica por um motivo outro, que não é urgente, é só para avaliar a pressão, se é só para fazer um controle periódico,
ligue para o seu médico, converse com ele, veja a real necessidade de sair de casa e se isso possa ser postergado ou adiado para daqui a um tempo, quando já não existir mais esse risco grande do coronavírus, não existe o risco grande de contaminação. Evite nesse momento a saída de casa para não se infectar e não ficar doente. Doutor, aqui a Fabiana, até mesmo para esclarecer, isso é importante que o doutor está falando, a Fabiana Dias de Gurupina, em Tocantins. Obrigado, Fabiana, Deus te abençoe, bem-vinda aqui no Saúde e Fé. Pessoas sem sintomas podem transmitir o corona? Claro que sim, um contato, né, doutor? Sim, Fabiana. E esse é um grande problema desse vírus. O período de incubação desse vírus, ele é de até 14 dias conhecido, né? Na China teve casos até que se desenvolveu a doença depois de 28 dias, mas em média se acredita que 14 dias é o tempo de incubação. Então, nesse período, a pessoa pode não ter os sintomas, estar com o vírus dentro dela e passando para as outras pessoas. Por isso, por favor, não saia de casa e não não traga esse vírus para dentro de casa contaminando as outras pessoas, porque você pode passar e sem saber, né, de maneira sem querer, inclusive, passar o vírus para as outras pessoas. Doutor, aqui é a Helena, aproveitando o senhor está aqui, a Helena Monteiro de Fortaleza, no Ceará. Obrigado, dona Helena, que Deus te abençoe, bem-vinda. Posso pegar o coronavírus comendo alimentos preparados por outras pessoas, doutor? A Helena pergunta. Pode, se esse alimento for cru, né, se a pessoa manipulou uma fruta, manipulou um legume, uma salada, sem os devidos cuidados, sem lavar adequadamente, e a pessoa que preparou está contaminada, sim, ela pode se contaminar. É prudente que a pessoa que esteja manipulando os alimentos utilize a máscara e utilize esse preparo dos alimentos com a luva. Isso seria importante para se prevenir o risco de contaminação. Então, doutor, a grande regra para a gente, assim, memorizar e colocar na prática é não sair de casa. Quais são as outras? Não sair de casa e lavar insistentemente as mãos. Lavar obsessivamente as mãos, água, sabão, quando não tiver água e sabão, álcool gel, na tentativa de prevenir a transmissão do vírus. Que maravilha, gente. Eu queria imensamente agradecer, hoje tivemos o prazer de conversar com o doutor Mauro Gomes, nosso médico pneumologista, que aceitou nosso convite da sua casa de São Paulo, entrando em nossa casa, o Brasil inteiro, com essas dicas fantásticas. Quem quiser entrar em contato para receber outras informações, porque ele posta tudo isso, minha gente, entre no Instagram, que é o Dr. Mauro Gomes, _pneumo. Tá aí na tela para você copiar, Dr. Mauro Gomes, _pneumo, é o Instagram do Dr. Mauro aqui, que esteve conosco, aqui, que está aqui conosco aí, fazendo esse link aqui para o Brasil inteiro através da rede Aparecida de Comunicação. Doutor Mauro, grande abraço, muitíssimo obrigado. Ficamos nessa dívida com o senhor aí, de terminando essa onda, toda essa pandemia, esse cuidado que precisa ser tomado agora, para o senhor vir aqui na rede Aparecida e conversar ao vivo com a gente aqui também, tá, doutor? Muito obrigado, Frei, pela oportunidade de estar conversando com vocês e participando do programa, podendo ajudar a esclarecer as pessoas nesse momento tão crítico, tão importante, não só da história do nosso país, mas da história da humanidade, porque esse é um vírus que veio de uma maneira avassaladora, o mundo todo está sofrendo com isso, o mundo todo está com problemas, então quanto mais as pessoas estiverem conscientes dessa gravidade e puderem se precaver, é importante. Receba, sinta-se abraçado pelo Frei Rinaldo, pela rede Aparecida de Comunicação, por toda a nossa equipe, doutor. Um abraço para você e o nosso cumprimento agora tem que ser assim, Frei, para não contaminar. Que Deus abençoe, doutor. Muito obrigado, viu? Que Deus o abençoe. Obrigado, parabéns aí, viu? Bem-vindo sempre. Olha que maravilha, gente. Olha que bate-papo diferente aí, fazendo esses links aí com a rede Aparecida de Comunicação, com o doutor Mauro. Ah, doutora...